do Central HQs, enfim chegou um vídeo da série Melhores Quadrinhos de 2018 relacionado a Marvel e DC Comics. Eu vou abordar somente aqueles quadrinhos que eu li no ano de 2018 e que tem resenha específica. Eu sei que tem diversas publicações que foram relançadas, como Sandman, o Justiceiro do Garfienes pelo selo Max, mas não entrarão nessa lista. Poderiam sim entrar, mas foram leituras que eu tive no passado e que não estão tão frescas na minha memória. Então eu vou me focar nas publicações Marvel e DC que tiveram resenhas aqui no canal Central HQs. Então, se você eventualmente sentir falta dessas publicações, tá explicado para vocês. Então vamos abrir aqui com Noite de Trevas, uma história real do Batman, escrita pelo Paul Dini e desenhos do Eduardo Risso. Uma história que particularmente eu adorei, vai contar um drama pessoal do Paul Dini, que acabou sendo agredido na rua, ficou todo quebrado, e ele mostra a recuperação que ele teve buscando forças exatamente nos quadrinhos, em específico nas publicações do Homem-Morcego. A arte do Eduardo Risso está lindona, ele está mostrando uma versatilidade bem diferente de outras publicações, ele passa de forma muito natural para um estilo de desenho para outro, realmente uma publicação que eu achei muito fera da DC Comics. Demolidor Decálogo do Brian Michael Bendis com a arte sensacional do Alex Maleev, sem dúvida uma das melhores publicações de super-heróis dos anos 2000 ou até mesmo da Marvel Comics, uma grande fase do Demolidor pau a pau com a do Frank Miller. Eu realmente adoro o run do Brian Michael Bendis com a arte do Alex Maleev. No volume anterior nós temos o Rei da Cozinha do Inferno, que foi quando o Matt Murdock, com o uniforme do Demolidor, assumiu as rédeas, destronou o Rei do Crime, e aqui nós vamos ter a participação do Nick Fury, dos Vingadores, de um antigo namorico, do Matt Murdock, além de apresentar o passado da Cozinha do Inferno, mostrando quem antecedia o Rei do Crime ali, nas tramóias, naquele jogo de máfia, de pressionar os comerciantes a colaborar com propinas e tal. Realmente é um grande trabalho do Brian Michael Bendis, e a arte do Alex Maleev, que traz um tom mais realista, material sensacional. Todos os volumes dessa série Deluxe do Demolidor valem a pena você ter na sua coleção. É um material assim, nota 10. Mais uma do Demolidor, no caso, Demolidor volume 15, publicação escrita pelo Charlie Soule, que vai mostrar as consequências do que ocorreu com o sidekick do Matt Murdock, o Ponto Cego, que teve seus olhos arrancados. E você sabe que quando o Demolidor fica puto da cara, ele desconta na bandidagem ali da Cozinha do Inferno. Ele realmente vai tentar atrair o mercenário e buscar uma cura para o Ponto Cego. É uma grande fase, ainda que não seja equiparável à fase anterior do Mark Waid ou mesmo do Brian Michael Bendis, Frank Miller. O Charlie Soule fez um grande trabalho nesse run que ele escreveu para o Demolidor. Os Novos Vingadores, o Cerco, material deluxe da editora Panini Comics, escrita pelo Brian Michael Bendis. Não é a saga principal, o Cerco, mas sim as consequências dessa saga durante o período que ela ocorria dentro do título dos Novos Vingadores. E nós temos ali o Norman Osborn com todas as suas conspirações, liderando os Thunderbolts, que seriam os heróis do governo americano. Ele colocou a armadura do Patriota de Ferro, fez alianças ali com o Loki, daí o Thor tem que intervir. Tem a cena muito foda do Sentinela. É um material realmente bem escrito pelo Brian Michael Bendis, ainda que a saga principal não seja algo fenomenal. Eu gosto dessa saga, mas eu acho que a melhor qualidade está exatamente nesse spin-off, nessas repercussões na série dos Novos Vingadores, e eu indico para vocês. Hulk no Coração do Átomo, publicação da editora Salvat, que vai narrar uma das histórias mais clássicas do Golias Esmeralda, quando ele viaja para o mundo subatômico de Kai, conhece a princesa Jarella, mostra todo o relacionamento que eles têm, até o momento que eles retornam para a Terra e ela acaba sendo morta. E aí nós vamos ter uma história que acaba avançando em termos de publicação, mostrando o enterro, a tentativa do Hulk
de dar um descanso para sua amada. Uma história realmente muito intensa do Golias Esmeralda, mostrando o lado herói, o lado mais emotivo, ele tentando o auxílio dos defensores, pedindo ajuda para o Doutor Estranho para curar, né, a Jarella, sendo que ela está morta, então não tem o que fazer. Realmente é um grande trabalho, uma das melhores histórias do Hulk. Então fica a dica desse clássico aí do Verdão. Desafio Infinito, o início da trilogia do infinito do Jim Starlin, desenhos do George Pérez, Ron Lim, onde o Thanos, que buscou as joias do infinito, derrotou diversos anciões do universo, então agora ele formou a manopla e tem o poder de um deus. E os heróis, obviamente, não vão deixar isso barato, até porque com o estalar de dedos, ele simplesmente dizimou metade da população do universo. Uma história muito bem escrita e empolgante do Jim Starlin, talvez seja a melhor saga cósmica do universo Marvel, um material realmente muito foda, que serviu de inspiração, obviamente, para o filme aí dos Vingadores Guerra Infinita. Material fino, para quem gosta de sagas cósmicas, um prato cheio. Coleção histórica Marvel, o Incrível Hulk, tanto o volume 1 como o volume 2, que ganharam resenha aqui no canal Central HQs, trazendo grandes histórias lá do final da década de 70 do Golias Esmeralda. Histórias do Roger Stern, com desenhos do John Byrne, do Sal Buscema, entre outros artistas, mostrando o Hulk viajando por diversas cidades, se envolvendo com o General Ross, o Samson, os seus antigos inimigos, como o líder. É realmente uma história que vale a pena você conferir. Se você tem saudade do Hulk clássico, você vai encontrar dentro dessas histórias da coleção histórica Marvel do Incrível Hulk da editora Panini Comics. Outra coleção histórica Marvel, desta vez do Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. Eu não esperava que a Panini trouxesse essa publicação para o Brasil, então ponto positivo para a editora. Vai mostrar ali toda a criação do personagem, ele se rebelando contra o seu pai, percebendo que era utilizado como uma massa de manobra para cometer crimes, e ele achando que estava fazendo isso pelo bem da humanidade. E daí mostra esse conflito que ele tem com o seu pai, que está sempre perseguindo ele e tal. Uma grande história que eu recomendo para vocês. É uma publicação realmente bem interessante, numa fase muito fera da Marvel Comics. The Immortal Hulk, publicação da fase Fresh Start, que deve em breve chegar aqui no Brasil, escrita pelo Al Ewing e desenhos do brasileiro Joey Bené, que se reinventou. A arte dele está sensacional, eu indico vocês seguirem ele no Facebook, ele tem postado a arte dele lá em preto e branco ainda, e o cara tá desenhando demais. Não é porque ele tá participando do título do Incrível Hulk, mas realmente nós temos uma história onde o Hulk clássico é resgatado, principalmente nas primeiras histórias do Stan Lee com o Jack Kirby, que tinha aquele clima mais de horror, o Hulk mais monstrengão, que se transformava à noite. A narrativa artística do Joey Bené tá sensacional, com um clima realmente de terror, acompanhando aquela câmera em que a vítima tá toda assustada e o Hulk avançando sobre ela. Material que já começou a ganhar prêmio lá nos Estados Unidos e sem dúvida nenhuma é uma das melhores publicações da Marvel Comics na atualidade. Então vai abordar uma história que obviamente tem aquele lado super-herói, mas com um gênero do terror ou do horror. Uma publicação que eu indico para vocês, e quando chegar aqui no Brasil eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. O Exterminador volume 3, publicação escrita pelo Christopher Priest e desenhos do Carlo Pagulayan, material que concorreu ao prêmio Eisner. E quando eu resenhei a primeira edição, né, do Exterminador, eu falei, cara, não entendi, história truncada, confusa. Aí no segundo volume melhoraram as coisas, e no terceiro deslanchou. Realmente um grande trabalho do Christopher Priest, que amarra todas as pontas soltas, trabalha não só com o Slade Wilson, mas com a família dele, tem participação de outros personagens. Uma grande história, talvez a melhor história solo, né, de um título solo do Exterminador. Realmente vale a pena você conhecer essa fase. Superman Alienígena Americano, material que é um Elseworld, ou seja, não tem a amarra cronológica. Isso dá uma maior liberdade para o roteirista, que trabalha com histórias envolvendo o passado do Superman, desde a sua infância, adolescência, quando ele se tornou jornalista em Metrópolis, e de forma mais
real, né? Seria realmente como se o Superman tivesse descobrindo os seus poderes desde a sua fase de infância, mostrando como ele lidava e interagia com outras crianças e adolescentes. Uma história realmente muito legal do Homem de Aço. Eu recomendo para vocês, talvez entre aí num top 20 de melhores histórias do personagem. Eu então indico para vocês. Cavaleiro da Lua, volume 6, do Jeff Lemire, com a arte do Greg Smallwood, que desenha demais. E a história do Jeff Lemire realmente é muito boa. Ele vai abordar diversos aspectos da personalidade do Mark Spector, além daquele confronto com o Deus que deu os poderes ao Cavaleiro da Lua. É uma história que mistura super-heroísmo com loucura, o que é realidade, o que é pesadelo, o que se passa somente na mente do Mark Spector. Um grande trabalho do Jeff Lemire à frente do título Cavaleiro da Lua, que aliás teve diversos roteiristas de qualidade como Brian Michael Bendis, Warren Ellis, Brian Wood e também o Jeff Lemire. Publicação que vale a pena você conferir. Demolidor, volume 16, mais uma publicação escrita pelo Charlie Soule. E nesse arco de histórias, o Matt Murdock quer acabar com a criminalidade em Nova York, ele que está trabalhando na promotoria, mas para isso ele quer colocar o Demolidor como testemunha, porque aí você teria a possibilidade de maior chance nas provas, nas questões condenatórias para os criminosos lá de Nova York. Então é um grande trabalho do Charlie Soule, ele consegue conduzir a história muito bem, com grandes sacadas jurídicas. Me parece que o Charlie Soule é do meio, então ele realmente fez um grande trabalho aí à frente do Demolidor nesse volume 16. E para finalizar, nós temos Batman Cavaleiro Branco, publicação que será concluída em 8 edições com roteiros do Sean Murphy e arte dele também. Ele é mais conhecido como artista, ganhou o prêmio Eisner já, né? O roteiro dele também é muito bom, mostra uma inversão de papéis ali, até de valores, relacionado ao Batman sendo perseguido e o Coringa, vilão, manipulando a mídia e a própria polícia de Gotham, tentando demonstrar que, na verdade, o grande vilão da história é o Homem-Morcego. Um trabalho realmente bem interessante que o Sean Murphy vem fazendo, uma história que também é um Elseworld e não pertence à cronologia do Batman. Então, galera, basicamente essas foram as edições que eu recomendo para vocês como melhores leituras que eu tive, tanto da Marvel e da DC Comics nesse ano de 2018. Não se sinta acanhado aí de colocar a sua lista nos comentários, cite aí as histórias que mais te agradaram dessas duas editoras. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Um abraço para todos e fui!